Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o tema dos açúcares e adoçantes, que é daquelas eternas dúvidas que aparecem em consulta, e também porque, de facto, hoje em dia cada vez temos mais oferta, não só de produtos que podem ou não ter os açúcares adicionados, como dizem que não têm açúcar, por exemplo, e depois têm uma série de outras substâncias, os adoçantes, que ajudam a dar ali algum sabor. E acho que isto muitas vezes confunde o consumidor naquilo que é o conceito de ser saudável, ou ser bom para a dieta, ou o que for. Acho que é muito importante percebermos que açúcar é sempre açúcar. No fundo, nós sabemos que ele vai ter um valor calórico. À partida, um açúcar tradicional, seja ele qual for a fonte, e já vamos ver aqui alguns exemplos, vai ter à volta de 4 quilocalorias por grama, portanto 100 gramas, as ditas normais, clássicas 400. Um adoçante, muitas vezes o que acontece é que não tem valor calórico. Ou seja, é uma substância química que acaba por simular aquele sabor doce, mas não apresenta valor calórico. E é por isso que nós temos produtos zero ou outros produtos que muitas vezes acabam por ter um sabor extremamente doce, às vezes até mais doce do que a versão convencional, mas têm menos calorias, porque na realidade foi usada uma substância destas. Aquilo que acaba por dar muito que falar é tentarmos perceber até que ponto é que esta balança entre ok, vou usar uma coisa que é natural e que é mais calórica, portanto pode-me engordar mais, e se calhar vai ter aqui uma série de malefícios para a saúde, não é? Como nós conhecemos, os problemas a nível de regulação da glicémia, de concentração, de memória e muitas outras coisas, ou vou usar uma substância química que muitas vezes também estão associadas aqui a outros malefícios para o nosso organismo, mas ao menos não engorda e que se calhar também vai fazer com que eu ganhe aqui um bocadinho mais de dependência dos doces e percebem? Ou seja, isto é uma dualidade que às vezes é um bocadinho, literalmente peço desculpa pela expressão, mas é um bocadinho venha ao diabo e escolha, não é? Não é uma escolha muito fácil, porque na realidade é entre o químico e o que faz mal, ou o natural, mas que faz mal na mesma, ou é porque tem determinados malefícios, ou é o outro que tem outros malefícios exatamente iguais. Portanto, não existe uma boa escolha aqui. Percebem? Quando falamos de açúcares ou adoçantes, temos sempre que ter a noção de que estamos a fazer uma escolha que não vai ser a melhor escolha possível. E, portanto, mesmo que seja um açúcar de coco, mesmo que seja um açúcar mascavado, ou que seja um demerara, ou que seja mel, ou que seja agave, tudo isso são açúcares, com as mesmas 400 quilocalorias por 100 gramas, com os mesmos riscos para a saúde. Claro que, por exemplo, o mel apresenta algumas substâncias que podem ser pré-bióticas, portanto pode-nos ajudar um bocadinho a nível de equilíbrio intestinal, mas pronto, lá está, até que ponto é que estas substâncias pré-bióticas e o efeito que elas podem ter benéfico no nosso intestino compensam o mal que o açúcar nos faz, quando na realidade eu posso ir buscar substâncias pré-bióticas aos legumes que não têm açúcar, não é? E portanto, mais uma vez, é tudo uma questão de escolhas e é tudo uma questão de equilíbrio. Agora, não se pode de facto dizer que estarmos a escolher adoçantes seja melhor do que estarmos a escolher açúcar ou vice-versa. E pela questão do engordar, eu gosto sempre de referir isto, não é? Primeiro, eu não conto muitas calorias, portanto, a mim interessa muito mais a qualidade. E se me perguntarem a mim, sim, de facto, eu prefiro escolher um alimento que é o mais natural possível, com todos os riscos que isso possa acatar, do que uma coisa mais química e mais artificial. Na medida em que, de facto, ok, existem muitas coisas legisladas e as quantidades muito controladas, mas não se conhece o efeito da exposição a estas substâncias, né, estes ditos adoçantes, por exemplo, ao longo do tempo, ao longo de uma vida inteira, se calhar em mais do que um produto, não é? Porque a verdade é que hoje em dia nós temos os leites, muitos deles com açúcar adicionado, o leite com chocolate que tantas crianças consomem também, e adultos, com quilos de açúcar adicionado. Temos as próprias bebidas vegetais, que quando pensamos assim numa alternativa, se calhar é melhor, mas depois também podem ter, muitas delas, açúcar adicionado, e têm.
E depois falamos também nos iogurtes, que muitas vezes nós comemos nos lanches, não é? E que também têm muito açúcar adicionado. E o próprio do pão também tem açúcar adicionado. Se nós não fizermos uma escolha consciente, também vai ter. E depois pensamos, ok, então vou trocar o pão e vou começar a comer granola ao pequeno almoço, certo? Mas a granola tem muito mais açúcar do que um pão de padaria tradicional, não é? E então vou fazer umas bolachas no snack. Ok, mas as bolachas, mesmo que possam ser um bocadinho mais saudáveis, muitas delas têm açúcar adicionado. É difícil encontrar bolachas que não tenham açúcar, não é? Tirando assim uma ou outra. Os próprios cereais de pequeno almoço, que muitas vezes as crianças gostam de comer e que são rápidos e práticos, muitas vezes também têm açúcar. E é muito difícil encontrar cereais de pequeno almoço pronto a consumir, sem ser alguns cornflakes ou mesmo, pronto, os flocos de aveia puros, obviamente, que não tenham açúcar adicionado. E hoje em dia também, por exemplo, pegando nas manteigas de amendoim, de amêndoa, etc., muitas delas também têm açúcar. Portanto, desde polpas de tomate a croquetes vegan, a refeições já embaladas, tipo lasanhas com legumes, etc., que também levam açúcar, a molhos que nós associamos a coisas mais salgadas, bechamel, etc., e que levam também açúcar. Nós temos açúcar por todo o lado. Por isso, uma coisa que eu acho que é muito importante quando nos preocupamos com esta história toda dos açúcares e dos adoçantes é, de facto, olharmos para os rótulos e, primeiro, obviamente, pensarmos um bocadinho como é que é a nossa alimentação no dia-a-dia. E eu acho que se nós não temos noção muito bem da quantidade de açúcar que estamos a consumir, pode ser uma coisa muito simples, fazermos um diário alimentar durante uma semana e colocarmos, por exemplo, iogurte com granola e fruta ao pequeno almoço, ou cereais da marca X com a bebida vegetal da marca Y ao pequeno almoço. E, portanto, às tantas vocês vão começar a perceber quantas vezes é que podem estar sujeitos à exposição do açúcar no vosso dia. Depois vão analisar estes produtos que consomem, estes cereais, estas bebidas e tentar perceber, ok, onde é que eu posso fazer mudanças, não é? Como é que eu posso escolher? Porque, na verdade, eu tenho aqui uma lista, queria-vos dizer, não vos vou dizer todos, mas eu tenho alguns posts onde vocês conseguem encontrar o nome do açúcar numa lista de ingredientes. Não é só açúcar. Às vezes vêm coisas como açúcar invertido, melaço, malte de cevada, extrato de malte, caldo de cana desidratado, a maltodextrina, sumo de fruta concentrado, sacarose, dextrose, frutose, tudo isto são açúcares. Ok, então, quando nós olhamos para um rótulo de um alimento, às vezes não sabemos exatamente o que é que estamos a ler, não é? Olhamos para aquele rótulo, percebemos a lista, como já vos referi várias vezes, a lista está sempre ordenada por ordem decrescente de quantidade. Portanto, eu ontem estava a analisar um rótulo de uma granola que uma senhora me mandou em consulta, que era o que ela consumia. Primeiro ingrediente era a aveia, tudo bem. Segundo ingrediente, açúcar. Nem pensar, não pode ser, ok? Nós não podemos todos os dias consumir um alimento que tem tantos outros ingredientes além do açúcar, mas o açúcar é o segundo que tem em maior quantidade, ok? Logo aí está mal. Para a nossa questão de equilíbrio de pequeno almoço está mal. E depois acontecem muitos daqueles casos que é, as pessoas têm este género de hábitos de consumo e chegam à consulta e dizem, Mafalda, eu tenho constantemente uma necessidade de comer açúcar depois do almoço. Claro, se houve um pico de insulina tão grande por causa daquela exposição de açúcar logo de manhã, é normal que eu tenha vontade de comer doces a seguir ao almoço e depois como o almoço não fique bem e a seguir, se for preciso, ao fim do dia ou durante a tarde, continuo a ter essa vontade de açúcares e a seguir ao jantar, idem. Portanto, o começarmos logo o dia com açúcar ou termos várias vezes ao longo do dia esta exposição a açúcares não traz nada a nosso favor, nem neste controlo desta fome emocional, desta vontade de petiscar, desta vontade de comer doces, ok? E como eu vos dizia, às vezes pensamos nestas outras formas de açúcar, nestas alternativas. O açúcar de coco. Se nós pensarmos, o açúcar de coco é muito mais caro do que açúcar mascavado, por exemplo, e enquanto o açúcar mascavado é retirado da cana de açúcar tradicional, tal como o açúcar branco, mas sem nível de refinação, praticamente, não é um açúcar mais puro, o açúcar de coco é retirado da flor do coco. Portanto, obviamente, sendo retirado de uma flor em muito menores quantidades, acaba por ser mais caro, porque o método de extração é mais difícil. Mas em termos de qualidade nutricional, eles são muito equiparados. E não se deixem enganar quando às vezes dizem que o açúcar de coco tem mais minerais, não sei o quê, porque
mais uma vez, tal como a conversa do mel, não é? Para nós tirarmos benefícios nutricionais daqueles minerais que podem estar no açúcar de coco, depois temos a quantidade toda de açúcar que está lá e que se calhar não compensa esses benefícios, não é? Para isso vamos buscar outras coisas. Depois também temos o xarope de coco, que é feito no fundo através de uma cozedura, tal como a maior parte dos xaropes, uma cozedura destas flores e deste coco, o açúcar de coco, etc. Vai-se extraindo uma geleia e consegue-se formar um xarope que tem praticamente o mesmo valor nutricional do que o mel, ou um xarope de agave, que é a mesma coisa, mas extraído da cozedura do cato que faz a planta da tequilha, ou a geleia de arroz, que é com a cozedura dos grãos de arroz, e portanto veio veio da Ásia, no fundo, numa perspectiva de tentar aproveitar o arroz ao máximo. E portanto nós temos estes xaropes todos e estas geleias todas que se podem apresentar, mesmo o xarope de tâmaras, agora lembrei-me deste, que se podem apresentar como alternativas ao açúcar, só que na realidade continuam a ter um valor calórico muito semelhante, continuam a ter aquela concentração grande de açúcares simples e portanto os malefícios continuam a ser os mesmos, ok? Independentemente, obviamente, de ser uma fonte melhor, todos estes, do que o açúcar refinado, que é mesmo puro, no sentido de aquilo absorver e automaticamente ser absorvido. Portanto, não tem aquela questão de demorar algum tempo, não, faz logo imediatamente um pico de glicemia muito, muito grande no nosso organismo. Que alternativas é que nós podemos ter que nos fornecem naturalmente açúcares, e que vão ajudar a adoçar receitas, por exemplo, coisas que nós queremos fazer em casa, mas que não têm estes malefícios? Tudo o que seja assim de categorias de frutas, não é? A banana, por exemplo, que se usa muito nos bolos de banana e outros géneros de receitas e que no fundo é usada a banana não só para dar o sabor, mas para ajudar a reduzir um bocadinho o teor de açúcar e também dá umidade, o que permite reduzir o teor de gordura. As tâmaras, que nós vemos muito hoje, tanto em receitas de bolos como também em receitas, por exemplo, não sei se já experimentaram fazer xarope de tâmaras, que é no fundo as tâmaras trituradas com água quente e conseguem fazer assim uma coisa que parece quase um caramelo, né? Não é xarope, enganei-me, é um caramelo de tâmaras. E eu gosto imenso de usar isso com algumas misturas depois para fazer barras ou bolinhas, porque ajuda a agarrar os flocos, não é? E conseguimos fazer uma granola muito mais interessante, triturando assim as tâmaras com água, que ele fica aquele líquido, e depois envolvemos os flocos de aveia integrais com misturas de sementes, levamos ao forno e fazemos uma granola incrível que não levou açúcar. Então podemos pôr um bocadinho de azeite, que uma boa granola leva sempre ali um bocadinho de gordura. Mas percebem? Ou seja, nós conseguimos ir buscar alguns destes açúcares em muito menor quantidade e com muito menos malefícios do que se estivermos à procura de alternativas que são açúcares na mesma, não é? Como usarmos o mel em vez de um açúcar branco, ok? É um upgrade, mas quer dizer, continua a não ter grande interesse e não podemos dizer que seja uma coisa boa para consumirmos todos os dias ou para fazer, por exemplo, em muffins ou snacks para as lancheiras das crianças. São coisas que nós devemos realmente repensar e se calhar dar aqui um bocadinho a volta às receitas e fazermos este género de receitas adaptadas e um bocadinho mais saudáveis para o dia-a-dia e se calhar deixamos o verdadeiramente doce assim para situações mais de festa. Os outros purés de fruta, por exemplo, um puré de maçã ou mesmo a utilização da canela nestes purés de fruta também ajuda muito, não só porque a canela aparenta sempre o sabor doce porque nos faz lembrar sempre sobremesas e acho que isso é uma boa ajuda também quando nas receitas usamos canela porque reforça ali aquela lembrança de um paladar mais doce e os próprios purés de fruta também ajudam. Agora, há muito aquela conversa, a fruta tem imenso açúcar. Bem, eu acho sempre isso uma conversa da treta, literalmente, porque a fruta tem açúcar, de facto, mas tem uma quantidade por 100 gramas, não tem 100 gramas de açúcar, não é? Como um mel ou como um açúcar branco ou mascavado, que tem praticamente 95, 97 gramas de açúcar por 100. Uma maçã tem muito menos do que isso, além de que tem fibras e tem muita água e muitas outras substâncias, antioxidantes, etc., que vão ter efeitos benéficos para o nosso organismo. Então aí sim, com a fruta nós podemos ter o melhor dos dois mundos. Podemos adoçar, podemos ter algum açúcar num nível muito mais equilibrado e conseguimos tirar os outros tais benefícios, como as fibras pré-bióticas, que nos vão ajudar a regular o intestino e que nos vão ajudar, obviamente, a controlar muito melhor esta questão da glicémia. Então eu até posso ter uma granola que não tem açúcar nenhum, que fiz em casa e que tem simplesmente, olhem, pode ter aqui as tâmaras, como está
estava a dizer, com água, essa mistura, junto uma fruta e faço um iogurte com a fruta e este género de granola só com ingredientes que eu conheço, que são naturais e que não me vão fornecer níveis astronómicos de açúcar. Ou posso fazer umas papas de aveia e adoçá-las com banana ou com uma tâmara até, mais pequenina, ou pôr algumas passas, ou juntar fruta fresca e não só vamos dar sabor, como vamos dar esse doce, mas através de açúcares muito mais equilibrados. E o facto de a aveia também ter aquela fibra que tem uma absorção mais lenta e que vai promover a saciedade durante mais tempo, vai nos ajudar bastante para conseguirmos fazer com que os tais picos de vontade de comer doces e aquela constante necessidade de estarmos a pôr doces na boca não esteja constantemente a acontecer, ok? Então quando pensamos assim nestas alternativas ao açúcar, de facto temos que ser um bocadinho mais conscientes e sejamos sinceros, não é? Não vamos fazer uma receita que é paleo ou que é low carb ou não sei o quê e depois vamos estar a usar estas coisas para adoçar como um mel ou um açúcar de coco. Isso só vai fazer com que aquela receita seja muito mais cara, mas se calhar em termos nutricionais não vai ter assim grande vantagem, ok? Se é para sermos a sério, se queremos levar isto a sério no sentido de fazermos as receitas mais saudáveis, temos mesmo que repensar toda a receita em si e como é que nós vamos tirar dali os açúcares mais simples. Agora falando aqui dos adoçantes, como eu vos dizia, normalmente eles, os adoçantes não têm um sabor doce, mas não têm praticamente valor calórico. Temos alguns, como o sorbitol, o maltitol, o xilitol, que se calhar vocês já ouviram falar, que são de facto adoçantes calóricos, e depois temos os não calóricos, como é o caso da stevia, do sulfame K, do ciclamato, da sacarina, da sucralose, e que são coisas que vocês veem muitas vezes nestes produtos, pronto, os produtos zero, os produtos light, os produtos diet, muitas vezes têm este género de produtos. Porque lá está, porque nós conseguimos obter aquele sabor doce com uma quantidade deste químico, digamos assim, muito mais pequenina, deste adoçante, e conseguimos pôr no rótulo que é um produto zero, ou amigo da dieta, ou que não engorda, e isso logo vai ajudar aqui a vender muito mais para quem tem essa preocupação. Mas a verdade é que quando falamos de adoçantes temos sempre que ser um bocadinho mais críticos também. Fala-se muito da stevia, e eu acho que a stevia é... eu não diria que é um erro de casting, mas eu acho que a stevia teve um marketing muito esperto, porque na realidade a stevia de facto é uma planta cuja folha liberta uns sucos que são docíssimos e portanto consegue-se fazer um extrato da stevia, mas se vocês tentarem comprar um adoçante, por exemplo, para aquelas hermesetas para o café ou mesmo em pó de stevia, vocês vão reparar que 95, 98% é sorbitol ou xilitol, não é stevia. E, portanto, não é propriamente um adoçante que não vai ter calorias ou que vai ser zero calorias, como acontece com muitos produtos. Uma coisa que seja adoçada com stevia, o sentido que faz é levar literalmente só stevia, o que é raro. Eu já vi, por exemplo, granolas à venda no mercado que dizem adoçada com stevia, mas depois, quer dizer, além da stevia tem muitas outras coisas. A stevia, se for preciso, está lá em 2%. Mas lá está, o marketing é bom porque nos permite fazer os rótulos e dizer estas coisas, não é? Tal como eu posso dizer que é uma granola com framboesas e ter pouquíssimas framboesas, eu também posso pôr que tem stevia. E portanto acaba por ser assim um bocadinho, quer dizer, então, certo, tem stevia, mas não é quase nada, portanto, na verdade aquela granola não se podia dizer que era uma granola adoçada com stevia, porque ela é adoçada com muitas outras coisas. Mas existem outros produtos, por exemplo, alguns kombuchas, que o que fazem é uma infusão com as tais folhas de stevia, como se fosse um chá, essa infusão fica super doce, e é isso que depois vai adoçar o produto final. Acaba por não ter calorias nenhumas, e é uma infusão, como se fosse um chá de camomila, imaginem, mas cujo sabor final é docíssimo e, portanto, vai ajudar a adoçar o chá fermentado do kombucha, que é muito amargo, normalmente. Portanto, isso sim, é uma coisa que faz sentido. Então, a stevia é um adoçante que vocês podem usar perfeitamente em receitas que sejam mais fresquinhas, por exemplo, usando esta infusão para adoçar alguns chumos ou batidos que façam em casa, ou podem mesmo colocar as folhas. Imaginem que fazem uma limonada, podem triturar as folhas e colocar na própria limonada em si, que vai ficar muito mais doce e não têm que adoçar com açúcar. Portanto, isso sim é uma utilização esperta e inteligente da stevia. Por outro lado, os adoçantes, realmente, todos os outros, como eu vos dizia, são substâncias químicas. Muitas vezes nós não sabemos exatamente que efeitos é que eles vão ter com exposições a longo prazo, sempre, constantemente, estas quantidades.
porque imaginem que vocês estão a fazer uma dieta durante 6 meses, e durante esses 6 meses da dieta vocês só comem estes produtos, light, diet, zero, etc, bolachinhas daqui, granolazinhas dali, depois são mais umas panquecas proteicas não sei do quê, depois é mais um pudim zero proteico, hiper não sei quê, e portanto, ao longo desses 6 meses, vocês tiveram uma exposição enorme a estas substâncias, a estes adoçantes, não é? O que é que isso pode fazer? O que nós sabemos é que, a nível metabólico, eles vão fazer com que haja uma sensação de dependência do açúcar muito maior. E eles podem mudar realmente a composição da nossa flora bacteriana intestinal e levar ao decréscimo da saciedade e da sensação de bem-estar no geral e da homeostase da glucose. Portanto, às vezes quando nós estamos 6 meses expostos a estes produtos de uma forma constante, o que vai acontecer a seguir é que vamos ter muito mais dificuldade em controlar esta vontade do doce, vamos estar constantemente com vontade de comer coisas doces e a precisar de ir buscar esse paladar, não vamos conseguir ficar saciados com pouquinhas quantidades e vamos ter que aumentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso vai fazer com que, depois daquela dieta de 6 meses, quando acabarmos, lá atingimos o nosso peso, a seguir é muito mais difícil manter o peso, porque estamos completamente viciados e dependentes destes produtos doces, que na verdade não são doces, não é? Que só imitam. E como já não estamos em dieta, se calhar já não vamos preocupar-nos com isso e vamos, mas é buscar o pastel de nata à meia da manhã. Percebem? Portanto, aquilo que nós conseguimos tirar de um efeito imediato, benéfico, de não ter calorias, ao longo do tempo pode ser muito prejudicial para a nossa saúde e, portanto, como vos dizia logo desde o início, resumindo e baralhando, basicamente, nós podemos ter produtos que são naturalmente ricos em açúcar, são calóricos, têm os seus malefícios. Podemos ter produtos que são completamente químicos, não é? Que no fundo substâncias produzidas em laboratório, que podem ter efeitos muito interessantes do ponto de vista de indústria alimentar, que podem permitir-nos comer um alimento quase sem calorias nenhumas, mas que têm efeitos negativos na mesma. E portanto aqui a mensagem-chave eu acho que é moderação. Aquilo que eu tento preconizar sempre, como dizia há pouco, é o mais natural possível. Portanto, eu não digo que não a um alimento que possa ter um adoçante. Se me apetecer muito, se calhar vou consumir e, portanto, não vou dizer que não. Mas se calhar é a mesma história com o açúcar. Eu não como doces todos os dias e tento fugir a tudo o que possa ter açúcar adicionado. Faço conscientemente essas escolhas. Tento não trazer para casa produtos que na sua lista de ingredientes contenham açúcares ou adoçantes. E mesmo assim, como vos digo, é difícil. Claro que eu gosto de usar, olhem, imaginem, molho agridoce, às vezes também gosto de ter em casa, ou um molho tamari, ou um molho de soja, quase todos têm açúcar. É difícil me encontrar sem açúcar. Também gosto de comprar iogurtes vegetais, é muito difícil de encontrar sem açúcar. Portanto, às vezes é difícil, não é? Portanto, não somos perfeitos e não temos que ser. Claro que temos que saber fazer as melhores escolhas com aquilo que temos. Agora, entre açúcares e adoçantes, literalmente, venha ao diabo e escolha. E com esta reflexão vos deixo para pensarem um bocadinho melhor nas vossas receitas e de facto refletirem se estes muffins, estes banana breads, blá blá blá, que andam a fazer e a colocar nas lancheiras, as granolas que andam a comer, os cereais que andam a dar aos miúdos para o pequeno almoço, se são de facto as melhores escolhas que vocês conseguem fazer ou se ainda há possíveis melhorias. E às vezes estas possíveis melhorias podem ser comer dia sim, dia não, pode ser misturar, por exemplo, nos cereais eu recomendo muitas vezes misturar 2 tipos de cereais, uns sem açúcar com outros com, e assim os miúdos vão se habituando, depois devagarinho vamos aumentando os cereais sem açúcar, diminuindo os outros. O paladar treina-se e adapta-se, não é uma coisa de um momento para o outro, e também não temos que ser radicais, ok? Também temos que ter algum prazer com a alimentação, que eu acho que é uma grande fonte de prazer para nós. Por isso, pensem nisto, de facto façam escolhas também inteligentes e não se agarrem muito ao conceito de não ter calorias, ou não ter açúcar, ou ser light ou diet, ou não sei o quê, porque na verdade isso pode ser uma grande armadilha. Um beijinho e até para a semana.